O meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo. É o seguinte, eu notei que ainda tem muitas pessoas que ainda têm muitas dúvidas a respeito de lei e graça. Será que a igreja tem que guardar a lei? Será que a igreja tem que guardar o sábado? Então fica aquelas dúvidas, não precisa, mas de repente olha alguns textos, vai lá em Isaías, vai em outros livros lá do Antigo Testamento e de repente chega quase a se convencer que tem que guardar a lei, que assim tal. E então nós vamos fazer mais um vídeo, tentar com mais outros textos, ver se a gente vai ficando mais claro para as pessoas, ou pelo sim ou pelo não, né? Fica complicado, fica na dúvida. Então, por esse motivo, nós vamos, esse vídeo de hoje, vamos aqui entrar nas escrituras e vamos ver o que está escrito ali em outros versículos, né? Outras passagens bíblicas. Como você vê aí, né? A lei e seus reais objetivos. A lei, Deus deu com um determinado objetivo. E quando chegou em Cristo Jesus, atingiu o objetivo que a lei se propôs, que é levar as pessoas a Cristo. Que a lei é para fazer com que as pessoas entendam que elas por si, elas não têm a menor chance de serem salvos, de pagarem os seus pecados. Então a lei nos deu a entender, nos mostrou que nós, sem Cristo não tem como, não tem vida eterna, não tem salvação. Então o objetivo da lei era esse. O que acontece que chegou em Cristo, se cumpriu. Mas é difícil das pessoas entenderem, porque as pessoas misturam lei, graça, Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo como se fosse uma coisa só. Não faz as devidas divisões que tem na Bíblia, os tempos que Deus tratou com um povo, com outro povo, a maneira como Deus tratou com as pessoas de diferentes maneiras, né? Então é isso, nós vamos, através das escrituras, nós vamos tentar entender isso aí. Vamos então aos textos. Eu quero começar hoje por esse texto aqui. Romanos capítulo 2, versículos 12 e 13. Vamos ver o que diz ali, ó. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então aqui é uma das passagens em que os defensores, né, de que tem de guardar a lei toda, usam esse texto dizendo assim que a lei vai julgar as pessoas, que as pessoas serão julgadas pela lei. A lei, aquela lei, né, que foi dada a Moisés e ao povo de Israel lá no Monte Sinai. Bom, então nós uma vez entendido isso aqui, prosseguindo, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então esse texto aqui nos dá a entender, se nós ficar só com esse texto, nos dá a entender de que se nós não guardar a lei, não há salvação, porque os que praticam a lei hão de ser justificados. Percebe? Julgamento mediante o texto já diz assim, os que pecam sem lei, esse não tem condição mais, esses perecerão. Está fora de cogitação. Mas os que com lei pecaram ainda têm o julgamento pela lei. E aqui mesmo diz, né, que os que são apenas ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei hão de ser justificados. Ok,
Agora nós vamos ver outros textos, porque nós temos que considerar tudo que está escrito. Nós não podemos apenas ficar com um texto vamos dizer assim, padronizar aquele texto, que aquilo, a Bíblia é um princípio, não um padrão. É um princípio. Nós temos de pegar, unir as partes para nós entender esses princípios. Então, uma vez isso aqui em nossa mente, vamos ver outros textos. Veja o livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você veja que esse texto aqui já nos leva a pensar um pouquinho mais a respeito dessa quase certeza que nós tínhamos de que é preciso guardar toda a lei, e que as pessoas vão ser julgadas pela lei, né? Os que praticam a lei vão ser julgados pela lei e hão de ser justificados. Mas só que, veja bem, não são justos diante de Deus os ouvidores da lei. Os que praticam a lei, segundo o que está escrito, hão de ser justificados. Agora veja bem aqui, nesse outro texto diz que quem tropeçar em um ponto da lei é culpado de todos. A lei, na verdade, a lição, né, foi dado 10 mandamentos. Mas aqueles 10 mandamentos é uma espécie de uma constituição, né? Que dali, então, deriva outros tantos estatutos que compõem a mesma lei. Então, todos os estatutos da lei, eu não lembro agora, mas teve alguém que estudou lá a esse respeito, que chega a mais de 600 itens. Então, você imagina, tem que guardar todos aqueles 600 e tantos itens da lei. Digamos assim que fosse 600, é mais. Mas vamos, porque eu não estou lembrado da quantia, né? Vamos supor que fosse 600 itens. Se a pessoa guardar 599 e tropeçar num, ele não guardou a lei. Porque a lei é uma, mas composta de 600 e tantos itens. Compreende? Então, se a pessoa for julgada pela lei, amados, nunca vai ser justificado. Nunca. Porque não existe alguém que consiga cumprir toda a lei, todos aqueles estatutos da lei. Ok? Então, veja bem, os que praticam a lei hão de ser justificados, mas quem que pratica a lei? Nós olhando essa parte aqui, ninguém consegue praticar a lei. Agora vamos ver um pouquinho aqui sobre, porque aqui falou que aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. O que é ser? Vamos ver a palavra justo, né? Não são justos diante de Deus os ouvidores da lei. Agora, o que é a palavra justo na Bíblia, na linguagem original, no grego? Justo é de cuios, que significa inocente, irrepreensível, sem culpa, aprovado ou aceito por Deus. O justo é este. Mas os ouvidores da lei, que dizem que praticam a lei, mas não conseguem praticar toda, porque não tem quem consiga, né? Ou não são inocentes diante de Deus, o pecado vai permanecer. São repreensíveis diante de Deus, são culpados. Está vendo o problema que é que a pessoa se apegar na lei para tentar chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu guardei a lei, estou aqui justo, o Senhor tem que me justificar. Quem que vai ter a condição de fazer isso aqui? É que está dizendo, né, que os que praticam a lei hão de ser justificados, se praticarem todos os itens da lei. Agora vamos ver aqui, né? Será que alguém guarda a lei? Já vimos que
Se tiver faltando um item da lei, não adiantou nada, é culpado de todos. Agora vamos ver aqui. Será que alguém guarda a lei? Números, capítulo 15, versículo 32 e 36. Vamos lá. Um item aqui que eu duvido que as pessoas guardem a lei. Hoje. Duvido. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Sábado está inserido na lei, né? Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então, presta atenção aqui. Então disse o Senhor, não foi Moisés, não foi Arão, não foi outro. Foi o Senhor que disse a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Então, um dos itens da lei aqui é, no caso, a pessoa violou o sábado, teria que ser morto. Agora eu pergunto, se acaso eu estou falando com alguém neste momento que guarda a lei, eu te pergunto, se teu filho violar o sábado, você é capaz de apedrejar ele? Ou vai fazer que nem os fariseus? Não, é oferta ao Senhor modificar o que está escrito na lei. Vamos lá? Então, ficamos cientes que para guardar a lei, inclusive, se a pessoa violar o sábado, tem de ser morto. Vamos lá, mais um texto. Nós vimos esse texto aqui. Ah, mas isso é lá no Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Testamento aqui. O que Jesus falou? Durante o tempo da lei, durante a vigência ainda da lei. Porque Jesus estava vivo, né? E a lei terminou na morte de Cristo. Vamos lá, Mateus 15, 4 ao 9. Porque Deus ordenou. Quem que ordenou aqui? O fariseu? Jesus? Quem? Deus ordenou. O quê? Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Se você, por acaso, você guarda, eu te pergunto, você, o teu filho é obediente a você? Todos os teus filhos honram você? Eu te pergunto, e aquele que não honra, você mata? Você pune de morte? Complicado, né? Mas é Deus que ordenou. Se não fizer isso aqui, você não está guardando a lei. Você não está guardando a lei, você não vai ser justificado diante de Deus. Vamos ver mais. Maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós, é o que acontece com os que guardam a lei. Como os fariseus, acontecia isso, e acontece com o povo hoje, esse pessoal que diz que guarda a lei. Vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Tá vendo? Está debatendo contra o pai e a mãe, né? Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Quer dizer, Deus falou, faça uma coisa, você vai fazer outra, e daí vai, me desculpa, mas vai hipocritamente dizer, eu guardo a lei. Percebe? Como Jesus falou para os fariseus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora. A adoração de quem tenta se justificar, a adoração desse um para Deus é em vão, é perda de tempo. Mas irmão, não. É a palavra que está dizendo, não é eu.
Eu apenas estou lendo o texto. Muitos me criticam de eu colocar bastante texto. Ler a Bíblia. É porque às vezes as pessoas se esquecem, né? De ter a humildade de interpretar o que está escrito. Então é preciso a gente colocar texto e seguir o que está escrito. Em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E eu que digo, não, hoje tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tal. E adoram a Deus lá nos templos. Tudo errado. Não é eu que estou falando, a minha boca está falando o que está escrito. Se alguém se revoltar, examine os textos, né? E outra coisa, não estou nervoso, não estou xingando aqui, talvez pela minha expressão de falar assim. Não, é o modo da gente falar. Então nós vimos aqui, por que nós chegamos, qual conclusão nós podemos chegar aqui? Eu chego a uma conclusão simples, ninguém consegue guardar a lei. Se esforce do jeito que se esforçar, não consegue guardar a lei. E se não consegue guardar a lei, for, amados, como diz ali aqueles que guardam a lei, julgado pela lei, está ralado. Está ralado. Se não há misericórdia de Deus, se não há o Senhor Jesus em cumprir a lei, porque foi o único que conseguiu cumprir, se não é ele em cumprir, amados, está ferrado. Todo mundo guarda a lei, deixa de guardar a lei, tudo ir para o único lugar, o lago de fogo. Graças ao Pai querido e ao Jesus amado, que se ofereceu a si próprio por amor de nós, com pena de nós. Então, amados, vamos deixar de lado essa ideia de que nós guardando a lei nós vamos ser justificados. Se nós guardássemos, nós seríamos justificados. Mas daí não precisava Cristo. O Senhor Jesus vinha sofrer, vinha morrer, derramar o seu sangue inocente para nos salvar. Então, nós seríamos julgados, cumprimos a lei sem modificar, como os fariseus, né? Então, pronto, estaríamos salvos. Então vamos agora ver para que veio a lei, para que foi dada a lei, qual o objetivo, para quem que é a lei, para quem que é a lei? Será que é para aqueles que creem no Senhor Jesus e abandonaram o pecado? Ou é para aqueles os pecadores e teimosos? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, quer dizer, sem mudar um tio, uma vírgula da lei. É o modo legítimo, exatamente da maneira que Deus mandou. A lei é boa, só que ninguém consegue fazer, né? Então lá, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Agora eu pergunto, amado, se Jesus nos justifica pela sua morte, quer dizer, o Senhor Jesus chegou lá, pagou, cumpriu toda a lei. Tipo assim, eu vou fazer um exemplo da mim. O Senhor Jesus chegou lá e falou, né, diante do Pai: olha, Pai, eu fui lá, eu derramei o meu sangue aqui pelo Antônio. O que acontece? Deus vai olhar Jesus e vai olhar o preço pago e vai dizer: o Antônio não deve nada. Não tem nada. É que nem consultar CIPROC, nada consta. Entende? Vamos seguir em frente. Então, não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina.
Nós temos aqui uma lista de pecados, mas se nós for ver na Bíblia, nós temos, muita lista. O que acontece é que nós escapamos de uma lista de pecados, nós caímos na outra. Em algum dos pecados de alguma das listas, infelizmente nós não conseguimos escapar. O que acontece é que o Espírito Santo na nossa vida nos mostra o pecado e nós temos que evitar. Se caímos, o Espírito Santo nos mostra que nós caímos. Então o que tem de fazer? Correndinho, confessar ao Senhor, reconhecer, dizendo: Senhor, eu caí, eu errei. Geralmente o Senhor vai dizer que o Senhor Jesus falou para aquela pecadora lá do adultério, lá do livro de João: nem eu te condeno, vá e não peque mais. Quer dizer, cuide-se para não pecar. Vamos lá. Então, para quem que é a lei? Sabemos, porém, que a lei é boa, a grande se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para esses aqui, para as pessoas que vivem, que têm prazer nessas coisas aqui, né? Perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Eu destaquei aqui sã doutrina porque tem pessoas que dizem: o que é sã doutrina? Eu não entendo o que é sã doutrina. Sã doutrina, amadas, é tudo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Especialmente para nós hoje, aquilo que está escrito ali no Novo Testamento, a partir do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos em diante, até Apocalipse. Ali está a sã doutrina para a igreja. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Que a lei não se promulga para quem é justo, mas para esses pecadores aqui, que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho, quer dizer, que se opõe aos ensinamentos que está no Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu, né, Paulo, fui encarregado. É aqui que nós temos de seguir. Vamos mais, Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Agora nós vamos ver aqui, amados. Aqui nós vimos que lei, não se promulga lei, não se faz lei para quem é justo. Aquele que não transgride, vamos dizer assim, se eu não tenho um carro, como é que eu vou cometer uma infração de trânsito? Não tem como. Eu não tenho, eu não dirijo, eu não uso de um carro. Então, para quem é justo, não se promulga lei. Para quem não vive uma vida de pecado, não tem lei. E veja aqui esse texto aqui, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinou. Quem que predestinou? Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Agora, vamos voltar a ver o que é a palavra justificar. Onde que está aqui? Justo. O que é justo? Inocente e irrepreensível, sem culpa. Então veja bem, que a lei é para os pecadores, aqueles que gostam de viver no pecado. Mas que aqueles que Deus, né, lá antes, já da fundação do mundo, ele já escolheu.
Ele já escolheu pessoas por conta aos que de antemão, antes da fundação do mundo, conheceu, né, na sua presciência, já predestinou. Então Deus já predestinou os salvos. Predestinou, chamou ele e já justificou. Justificou o que aconteceu. Esses que Deus predestinou, chamou e justificou, diante de Deus são inocentes, não tem culpa nenhuma. Estou limpo. Agora eu pergunto, tem pessoas que guardaram a lei? É os que justificou, esse também glorificou. Aqui mesmo justificou vem do mesmo, deriva da mesma palavra lá, que significa tornar justo, ou como deve ser, né? Quer dizer, a pessoa, o justo, ele vai estar diante de Deus como Deus quer que ele seja. Porque Jesus faz com que essa pessoa seja da maneira, do jeito que Deus quer. Agora vamos ver aqui mais outros textos. Romanos mesmo, capítulo 5, versículo 9. O livro de Romanos é uma maravilha porque fala da salvação. Logo muito mais agora, sendo justificados pela lei de Moisés, seremos por ele salvos aí. Ah não, desculpa, errei. Ser justificado pelo seu sangue. Sangue de quem? Do Senhor Jesus. Ué, mas não é a lei que nos justifica? Nós não temos de guardar a lei para nós chegar diante de Deus e ser justificado? Ah, se nós se agarrar na lei, então nós vamos tentar guardar a lei. E aí nós vamos ver que nós não temos como guardar a lei, e não guardando a lei nós vamos ser apenas ouvintes da lei e não vamos ser justificados diante de Deus. Mas quando nós entendemos que somos justificados não pela lei, mas pelo sangue do Senhor Jesus, sim, agora mudou o panorama. Aquela tristeza de eu tentar guardar a lei e não conseguir, agora virou em alegria, porque o Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, cumpriu, pagou tudo aquilo que nós não podíamos pagar, o sangue do Senhor Jesus pagou, e então nós podemos dizer assim: estou justificado diante de Deus. E daí nós vamos entender que fomos predestinados antes da fundação do mundo, e que fomos chamados e fomos justificados, e ainda seremos glorificados. Tudo. Não por obra da lei, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é justificado. E se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados, apresentados diante de Deus como inocentes, sem culpa. Por guardar a lei? Não. Pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ei, irmão, espera aí, mas e o que nós lemos lá no começo, que quem guarda a lei hão de ser justificados? Não está escrito aqui? Os que praticam a lei hão de ser justificados? E por que aqui diz que por a lei ninguém é justificado? É muito simples, porque ninguém consegue guardar a lei. Se alguém tenta guardar a lei, vai guardar pelas metades, vai modificar a lei de Deus, vai fazer diferente do que Deus mandou, e vai estar cometendo mais pecado ainda de estar modificando aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou. Então,
por obras da lei, ninguém será justificado. Não existe quem possa ser justificado pela obra da lei. E agora veja o pior. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se alguém conseguisse guardar a lei, por que Jesus teria que morrer? Seria um papel bobo, né? A pessoa pagou, agora Jesus vem se sacrificar de volta aí. Tem porquê. Mas, se Jesus veio sofrer neste mundo, veio passar o que passou, leia os salmos, leia os profetas, leia na própria lei o que está escrito a respeito do Senhor Jesus, vai ver que a vida de Jesus aqui não teve um minuto de alegria, de gozo, de tranquilidade. O gozo que Jesus via era depois da sua morte. Então, por que Jesus ia fazer tudo isso que simplesmente nós podemos guardar a lei? Gálatas 5, para nós encerrar agora. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Caio. A graça de Deus, aquele presente de Deus para nós, da salvação, não vai ter valor nenhum se nós tentarmos agarrar na lei para nós justificar diante de Deus. Eu não guardei a lei, agora como é que fica diante de Deus? Ou julgar os outros, fulano lá come carne de porco, fulano lá não guarda o sábado, aquele vai para o inferno, tal. Cuidado com isso. Aqueles que fazem dessa maneira, né? Agora vamos ver aqui mais alguns versículos. Nós vamos pegar aquele primeiro versículo para nós fazer uma comparação rápida aqui para nós encerrar o vídeo de hoje. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Agora veja outro versículo aqui. Quem nele crê não é julgado. Está vendo? Está escrito, amado. Está embolando? Vamos vindo para frente e vai clareando, né? Então, o que diz que todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados? E claro, pecaram durante a lei, são julgados pela lei, serão condenados. Não tem outra saída. Agora, quem crê em Jesus Cristo, o que acontece? Não é julgado. E sabe por que não é julgado? Porque Jesus foi julgado. Porque Jesus morreu ali na cruz da nossa morte. Porque Jesus ali na cruz, ele pagou todo o preço do nosso pecado. Então, se Jesus foi julgado, recebeu toda a ira, todo o furor, todo o fogo da purificação dos nossos pecados, por que nós haveremos de ser julgados novamente? Se em Cristo nós já fomos julgados. Então, amado, se não tem lei para aquele que... Veja bem, nós vimos dos textos que para o justo não tem lei, não se promulga a lei. Nós vimos que Deus em Cristo justificou, né, os que ele chamou, os que ele predestinou, que é os que estão em Cristo Jesus, que não se apoiam em obras da lei, mas se apoiam no sacrifício de Cristo. Então, isso que acontece, quem crê no sacrifício do Senhor Jesus, crê que ele é o Filho de Deus, crê nas palavras de Deus, não é julgado. O que não crê está julgado. Nós vimos dos textos aqui que a pessoa que se apoia na lei, se apoia na antiga lei, para se justificar diante de Deus, nós vimos que esse
caiu da fé, que Jesus para ele nada aproveita, que se desligou de Cristo. Tentou se justificar por a lei, vai tentar se justificar pela justiça própria, pelas suas obras, ainda que em obediência à lei de Deus, né? E estará se rejeitando o presente de Deus, que é a graça, que é o sacrifício do Senhor Jesus, que é o preço total pago pelos nossos pecados. Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por exemplo, o que acredita que se não praticar a lei não se salva. Esse não está crendo que o sacrifício de Cristo é suficiente. Que o sacrifício de Cristo chega, basta para a salvação da pessoa. Vamos deixar bem claro aqui que o salvo, ele não tem gosto de viver em pecado, porque o Espírito Santo está nele, está na vida dele, está sempre conscientizando ele do pecado e de o que Jesus passou. Então essa pessoa, quando vai pecar, lembra do sacrifício de Jesus, o que Jesus passou por ele, e ora, vira as costas para o pecado. Sabe? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, aqueles que recebem o sacrifício de Cristo como pagamento total dos seus pecados. Aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador, que creem que Ele é o Cristo enviado de Deus. Para esse não tem mais condenação, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Ele já foi condenado e já pagou. Então não há mais condenação. João 5,24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, veja bem, ouve a palavra de Jesus e crê naquele que me enviou no Pai, tem a vida eterna, está aqui, não entra em juízo, não vai ser julgado novamente, mas passou da morte para a vida. Então aqui veja que aqui onde que tem alguma coisa que te fala que tem que fazer alguma obra da lei? Nenhum. Então, para encerrar a nossa vida de hoje, vamos ver o mandamento do Pai para a igreja. Os defensores do legalismo, eles dizem que mostram vários textos na Bíblia onde o mandamento de Deus que nós temos que conta o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então eles tentam misturar assim, que tem de guardar a lei pelas metades, né? Porque aquilo não é guardar a lei. Porque guardar a lei teria que guardar toda. Então, mas diz assim, que guardar os pedaços da lei lá, que é conveniente, e o testemunho de Cristo então, para a salvação. Só que nada disso nos mostra. Daí, quando a gente não guarda o sábado, não guarda a lei do modo da antiga lei, diz que a gente está pecando, que está errado, etc e tal, que a gente tem que fazer o que eles não fazem. Agora veja que quem é que guarda a lei. Vamos ver que a lei de Deus, a lei que o Pai, além de Jesus ensinar o que o Pai mandou, qual é o mandamento de Deus, qual é o mandamento do Pai para a igreja. Porque aquele mandamento escrito em pedras, lá no Sinai, a igreja não existia aqui neste mundo ainda. Ela ainda não estava revelada aqui neste mundo. Então, foi entregue para a nação de Israel. Ainda que eles digam, mostrem texto que fala que é para todas as nações, para todos os povos,
que é uma outra história que vai acontecer lá depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois do anticristo, onde Israel vai voltar outra vez, né, no seu ritmo daquele tempo passado, só que agora com Jesus, com Cristo. Então não pode misturar as coisas, porque senão confunde tudo. Então vamos para encerrar esse vídeo hoje. O mandamento do Pai para a igreja, o mandamento de Deus para a igreja, para nós hoje. Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. É um pouquinho longo porque é preciso para entender. Veja aqui esta passagem, o que aconteceu. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, né, de um diálogo de Jesus lá, né, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus, né? Jesus e os três ali. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram em brancura. Senhor Jesus. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas do Antigo Testamento, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Veja bem, eles viram, eles foram testemunhas oculares ali da glória do Senhor Jesus e da presença de Moisés e de Elias, representando a lei e os profetas do antigo pacto. Né? Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, parei o que dizia. Eu vou abrir um parênteses aqui, amado. Muita gente está seguindo o exemplo de Pedro hoje, querendo fazer as coisas para Deus e nem sabe o que está fazendo. Pensa que está fazendo bem, mas eu amo o Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E está fazendo errado, porque não sabe o que está fazendo. Porque aquele que quer agradar a Deus, procure saber qual é a vontade do Senhor. Vamos lá. Enquanto falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela, da nuvem, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele, aqui está o mandamento de Deus para a igreja. O mandamento de Deus para a igreja não é aquele que está escrito lá em Êxodo 20, em tábuas de pedra. É esse aqui que o próprio Deus, como se diz, de boca, falou. Não foi enviado a anjos, por anjos, foi o próprio Deus que falou, apresentando o seu filho e dizendo: escutem ele, o que vale daqui para frente é o que ele disser. Então, uma vez apresentado o filho, este é o mandamento de Deus para a igreja. Uma vez apresentado o filho, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Veja que Moisés, que representava a lei, a antiga lei, sumiu. Ele estava ali presente e desapareceu. O Elias, que representava os profetas do Antigo Testamento, desapareceu. Só ficou o Senhor Jesus. Por que isso aqui? Para mostrar que a nossa fé deve estar balizada no Senhor Jesus, deve estar balizada em Cristo. E que se nós queremos guardar a lei, vamos guardar então o que o Senhor Jesus passou para os apóstolos e os apóstolos deixaram escrito para nós hoje. Isto é guardar a lei. Para nós, para o povo de Israel, era aquela lei lá em tábua de pedras e que mostrava para eles o pecado deles
como o nosso pecado também, a lei nos mostra isso. A lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Só que não é para salvação, não é para justificação, é para nós mostrar que nós somos miseráveis pecadores, irremediavelmente perdidos, se não fosse o Senhor Jesus nos socorrer, se não fosse o amor de Deus em enviar o seu Filho, e se não fosse o amor do Senhor Jesus em se oferecer para a nossa salvação. Percebe? Esse era o da lei. Então, quer guardar a lei? Ótimo, excelente, vamos guardar a lei, vamos fazer o que o Pai mandou, ouvir o Filho dele, o Senhor Jesus, através do que está escrito no Evangelho da Graça, que é o Evangelho confiado a Paulo, primeiramente aos demais apóstolos, para que nós andemos segundo o que ali está escrito. Ok? Veja que vimos bastante texto, o tempo passou. Mas, amado, se for preciso, baixa esse vídeo, pegue a Bíblia lá e leia, confira. Você vai ver tantas passagens que na Bíblia diz que parece que nós temos que guardar a lei, que nós temos de guardar o sábado, que nós temos de fazer estas coisas porque foi Deus que mandou. Amado, nós temos que ser obediente a Deus, nós temos que ser obediente a Deus da maneira que Ele determina, não da maneira que nós achamos que é. Mas está escrito, irmão, sim, está escrito, mas não é para nós, para a igreja, é para o povo de Israel. Mas está escrito que é todas as nações, é só ler lá o capítulo 7 de Isaías, nós vamos ver que todos os povos, meus amados, vamos entender que nós estamos vivendo hoje a época da igreja, a época do Senhor Jesus. É Ele que decide essas coisas. Que a lei, ela não é que ela perdeu o valor. Ela continua, só que foi parada e dada uma outra lei para a igreja do Senhor Jesus. E um dia a igreja do Senhor Jesus vai sair daqui, vai ser arrebatada, então vai continuar aquela lei. Entende? Vai ser guardado o sábado, enfim, é como um relógio que foi travado até passar a igreja, depois que passou a igreja, que a igreja saiu da terra, o relógio vai destravar e continuar. Se nós entendermos desse jeito, fica maravilhoso, como nós entendemos, como a nossa fé em Jesus é o importante. E como Deus é maravilhoso, que a lei é santo, o mandamento é santo, justo e bom, mas que é para Israel, vai ser para todas as nações depois do arrebatamento da igreja. Mas depois do arrebatamento da igreja vai ter judeus e vai ter todas as nações e vai ter tantos acontecimentos, tanta coisa horrível. E daí o Senhor Jesus vai voltar em glória, vai destruir o anticristo, vai punir tudo o que for. Jesus vai fazer uma limpa nessa terra, que vai deixar essa terra como um paraíso. E aquelas pessoas que não morreram durante esse período, então essas pessoas elas vão ter vida eterna aqui nessa terra. E vai continuar como era no tempo do Antigo Testamento. É bastante coisa que tem, várias partes que tem de se estudar para se chegar a compreender isso aqui. Mas por enquanto, amado, neste vídeo de hoje, vamos olhar para essa parte e não vamos, amados, cair da graça, não vamos deixar o Senhor Jesus de lado e querer nós se justificar. Senhor, eu sou justo porque eu guardei a lei, porque é mentira, não guardou. O único que guardou a lei de ponta a ponta, não caiu um tio ou um jota da lei, foi o Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus guardou a lei e aqueles que são dele são o corpo dele, já tá pago, já está guardado a lei. Agora é só seguir o que foi mandado lá do monte. Ouvir o Senhor Jesus.
e o que o Senhor Jesus quer da igreja está. Então, nas escrituras ali, do que os apóstolos deixaram escrito para nós, ok? Terminamos aqui. Minha gratidão a nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Minha gratidão a vocês. Orem por mim, eu estou orando por vocês também. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê em um próximo vídeo. Amados, se este vídeo teve interesse para você, se foi bom, compartilhe, leve para outras pessoas. Com certeza você será perseguido, será zombado, um monte de coisa. Tem pessoas que vai fazer isso. Mas se você está em Cristo, você não vai olhar para essas coisas. Você vai compartilhar, você vai fazer, o interesse vai ser que a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, alcance o maior número possível de pessoas. Ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.